E boa noite também para você de casa. Sobe para 90 o número de mortes por Covid-19 em Patos de Minas. Em 24 horas, 56 novos casos foram registrados. A Secretaria Municipal de Saúde anuncia a abertura de 4 leitos de UTI de retaguarda no hospital de campanha. Grave acidente em Varjão de Minas deixa uma pessoa morta. Em Rio Paranaíba, a colisão na BR-354 termina com uma pessoa gravemente ferida. Escolas de Pindaíba são arrombadas. Demanda por viagens começa a aumentar no fim do ano. E na edição de hoje a gente mostra os ganhadores do Cidade da Sorte e mais. As notícias de América, Cruzeiro e Atlético. Luiz Eduardo Falcão fala sobre processo seletivo para a escolha de secretários. E as movimentações na Câmara dos Vereadores para a definição do novo presidente. É a partir de agora. Fique ligado. Um acidente foi registrado nesta quarta-feira na BR-365 em Varjão de Minas. Uma pessoa morreu no local. O acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira em Varjão de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus que vinha de São Paulo com destino a Aracaju, no Sergipe, foi surpreendido por um veículo Gol que teria invadido a contramão e batido de frente com o ônibus. Segundo o próprio motorista do ônibus, este Gol estava de farol apagado, ele só viu o Gol já muito em cima. O motorista do ônibus tentou desviar, mas ainda assim não conseguiu e eles colidiram frontalmente. E nós levantamos os vestígios no local, condiz com as declarações do motorista do ônibus, porque existem muitos vestígios, né, que indicam o local da colisão, o esfacelamento do vidro, tudo aquilo, todos os indícios lá somados lá corroboram essa versão, e junto conosco também compareceu no local o perito da Polícia Civil e viu lá que a mecânica do acidente foi mais ou menos essa mesmo. O Gol invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente contra o ônibus. O motorista morreu na hora. Pelo que foi verificado no local pela perícia, a pista estava molhada devido às chuvas e ainda um forte odor de álcool pôde ser identificado dentro do veículo. Outro detalhe levantado pela PRF é que o motorista do carro estava sem o cinto de segurança. Contribuíram, né, para a causa do acidente aí, a pista que estava molhada e no momento chovia. E nós constatamos que no interior do veículo, né, dentro do Gol, havia um cheiro muito forte de álcool, havia um odor etílico muito forte, o que pode vir a ser confirmado nos exames, né, a serem realizados aí na vítima que veio a óbito, o condutor aí, proprietário do Gol, ele veio a falecer, que pode ser que ele tenha ingerido álcool, né? A conclusão mesmo a gente depende dos exames, mas o odor etílico no interior do veículo era bastante forte. Em relação aos passageiros do ônibus, ninguém se feriu. A documentação de ambos os veículos e condutores estava regular. O motorista e os ocupantes estavam todos ilesos, não sofreram dano nenhum. Estava em dia documentos do ônibus, estava em dia documento do Gol e estava em dia também a habilitação dos dois condutores. Na BR-354, próximo a Rio Paranaíba, também houve registro de acidente. Uma pessoa ficou gravemente ferida e teve que ser encaminhada para o Hospital Regional de Patos de Minas. O acidente foi registrado no quilômetro 328 da BR-354, em Rio Paranaíba. O motorista de 26 anos, que dirigia o caminhão, seguia sentido BR-262, à cidade de São Gotardo, quando se deparou com o carro derrapando na pista e batendo de frente com o caminhão. Havia muita neblina no momento do acidente. O motorista do carro, um rapaz de 23 anos, foi socorrido para o hospital de São Gotardo em estado grave e depois transferido para Patos de Minas. A informação que obtivemos é que o motorista do carro é inabilitado e o do caminhão estava com habilitação não compatível com o veículo que dirigia. O dono do carro esteve no local e foi preso por permitir que uma pessoa sem habilitação dirigisse seu veículo.
2 escolas em Pindaíbas foram alvo de criminosos nesta quarta-feira. Professores chegaram para trabalhar hoje pela manhã e foram surpreendidos com portas quebradas e muitos materiais danificados. O prédio onde funciona a Escola Municipal José Paulo Amorim e a Escola Estadual Manuel Lopes Nogueira, em Pindaíbas, foi arrombado. Foram os professores que chegaram no local pela manhã dessa quarta-feira para trabalhar que acionaram a Polícia Militar, após se depararem com a escola arrombada. Os bandidos quebraram as portas do local e furtaram vários equipamentos, como notebooks, tablets, datashows e até talões de cheque. E ainda deixaram tudo revirado. Documentos da escola ficaram espalhados pelo chão. Ninguém viu nada e ainda não há suspeitos identificados. A Polícia Militar segue em rastreamentos para tentar descobrir os autores e recuperar os materiais. A escola já havia sido alvo de criminosos em situações anteriores. A seguir, a gente mostra quem são os ganhadores do Cidade da Sorte. E demanda por viagens começa a aumentar no fim do ano. Quem pensou que a pandemia fosse impedir viagens se enganou. A demanda por passagens e passeios cresceu nesse período de fim de ano e os destinos brasileiros estão entre as principais opções. José Eustáquio, advogado, adora viajar. Ele e a esposa vinham planejando uma viagem há algum tempo para passar as férias de fim de ano. Entretanto, com a pandemia, tiveram que repensar as opções. Depois de refletirem juntos, tomaram a decisão. Eu e minha esposa nos reunimos, para decidir se iríamos viajar ou não. Porque em decorrência da pandemia, nós temos esse medo, se realmente os lugares estão preparados ou não para nos receber. Mas ao contratar a agência de turismo, eles nos orientaram que o destino está cumprindo todas as determinações dos poderes públicos, das organizações de saúde, de combate e prevenção ao coronavírus. Então, nós nos sentimos seguros e escolhemos um lugar que esteja cumprindo todos os requisitos, e vamos para esse lugar com muita calma mesmo, e com muita responsabilidade. No início da pandemia, o setor do turismo ficou bastante prejudicado pela baixa demanda das viagens. Entretanto, essa procura voltou a crescer no fim do ano. Um levantamento realizado pela plataforma Hotels.com revelou que 53% dos viajantes pretendem priorizar passeios com a família e que 70% dos entrevistados afirmaram que vão passar a valorizar o hábito de viajar e ambicionaram aumentar a frequência. Em Patos de Minas, o cenário é semelhante. A procura teve um crescimento de 80%, então a gente já está com novas esperanças para essa reabertura do turismo. Claro que não é como antes, existe hoje algumas normativas, existe hoje algumas regras a ser seguidas para o bem de todos e a saúde de todos, a prevenção. O que pode ser observado é que existe a vontade de viajar e que, devido à pandemia, as escolhas mais frequentes têm sido por ambientes abertos. Além disso, as opções mais citadas ficam no próprio país. Dentre elas está o Jalapão, que fica no estado do Tocantins. Mas um crescimento que deu um número bastante significativo foi o ecoturismo. As pessoas estão gostando muito do perfil do ar livre, cachoeiras, um exemplo de Jalapão. A gente teve um número grande, bem significativo de vendas para o Réveillon. É um destino que não era tão procurado para esse tipo de festa, mas esses destinos com ecoturismo estão crescendo bastante devido às pessoas se sentirem mais seguras. Para essas pessoas que optarem por sair de casa no fim do ano, algumas recomendações são necessárias. O uso de máscara em todo o ambiente do hotel, ele é obrigatório. No restaurante, para servir, use luva. E
esterilizado também, né, com álcool em gel, e o uso de máscara, só tirar a máscara realmente quando sentar na mesa para se alimentar. Áreas comuns, como piscina, não é obrigatório o uso de máscara, porém, né, para você locomover ali dentro dessa área de lazer, é obrigatório. Algumas questões de lazer social do hotel, que é saunas, ofurô, sala de jogos, não estão funcionando ainda devido, né, a ser um ambiente menor, geralmente fechado, e juntar mais pessoas, mas as pessoas estão conseguindo adaptar bem, conseguem viajar e fazer o seu lazer e ter o seu descanso, que foi um ano muito difícil para todos, né? Bom, e quarta-feira é dia de conhecermos os sortudos do programa Cidade da Sorte. E no último domingo, muitos ganhadores de Patos de Minas e também de toda a nossa região aqui no Cidade da Sorte. No primeiro prêmio, uma Smart TV foi sorteada e 2 pessoas foram contempladas. Por exemplo, o seu José Antônio dos Santos e também a Nivalda de Oliveira, que não pôde estar com a gente, mas o seu José está por aqui. Quem participa, uma hora ganha. E outra coisa muito boa que estão fazendo também é a participação da Casa da Acolhida, né? E no segundo prêmio, um cooktop mais um micro-ondas. O sortudo é lá de Lagoa Formosa, do bairro Planalto. Eu fiquei muito feliz, né? E melhor e mais feliz ainda de ter ajudado a Casa da Acolhida, né? E no terceiro prêmio, um smartphone. O sortudo, o seu José Rodrigues da Silva. Mas quem veio representar foi o filho dele. Ele ficou muito feliz, ele escutou pelo rádio. E a gente sempre compra para ajudar a Casa da Acolhida. E no quarto prêmio, uma Honda Pop mais uma bicicleta. A sortuda, a Vera Lúcia Batista de Souza. Mas quem veio representar ela foi o esposo, o Carlos. Ela ficou muito satisfeita e eu estou aqui para representar ela. E o Cidade da Sorte a gente está ajudando também e fica sendo ajudado também. E eu estou muito satisfeito. Coraci, qual é a importância do Cidade da Sorte para você? Ajudar a Casa da Acolhida, as crianças lá, e também me ajudar de levar a sorte para as pessoas. E ainda teve 10 giros da sorte. Olha só quem ganhou. A Sebastiana Fidelis de Oliveira, a Maria Lúcia da Silva Afonso, o Carlos Roberto dos Santos, a Aline Ferreira, o Francisco Neto de Oliveira Campos, a Ana Lúcia de Souza Magalhães, o José Alves da Fonseca, a Lara Laís dos Reis Oliveira, a Flávia Cristina Cardoso e a Cleusa Helena Gonçalves. O Cidade da Sorte é um projeto voltado para ajudar a Casa da Acolhida. Quando você está adquirindo um título de Cidade da Sorte, você está ajudando a Casa da Acolhida, dar continuidade ao seu trabalho que ela faz. O trabalho da Casa da Acolhida, nada mais, nada menos, é cuidar de crianças em situação de risco social. Hoje na Casa da Acolhida tem 18 crianças que estão lá abrigadas, recebendo todos os cuidados necessários e graças a esse projeto, graças a você confiar no Cidade da Sorte e adquirir seus títulos, é que a gente tem condições de manter a casa e cada dia agregar melhorias nela para melhor atender as crianças que lá estão abrigadas. E no próximo domingo, por apenas R$ 5,00 no primeiro prêmio, você concorre a um kit completo de cozinha. No segundo prêmio, um smartphone. No terceiro prêmio, uma Smart TV. E no quarto prêmio, uma Honda Bis 0 km pode parar aí na sua casa. E ainda tem 10 giros da sorte, 10 ventiladores serão sorteados. E no próximo domingo, às 11 horas da manhã, nós estamos esperando ao vivo, a partir das 11 horas da manhã, na nossa FM 105,9, no Facebook, @Cidade da Sorte, e no YouTube, Cidade da Sorte. Até lá! Depois do intervalo, as notícias de América, Cruzeiro e Atlético. Hever diz que não deixou de sonhar com o título nacional. O vice-líder América derrotou o Sampaio Correia, adversário direto na briga pela vice-liderança da Série B do Brasileiro. Sem o treinador Lisca, que cumpriu suspensão, o time foi comandado pelos auxiliares técnicos Cauã de Almeida e Márcio Ram. O gol do América saiu logo aos 4 minutos do primeiro tempo em uma cobrança de pênalti, após Marlon tocar a bola com a mão. Marcelo Toscano não se intimidou e bateu firme no canto direito do goleiro Gustavo, que até tentou defender, mas saltou para o lado contrário.
O Sampaio Correia igualou o placar aos 26 minutos com um belo gol do artilheiro Caio Dantas, que recebeu o passe de Ramon, a marcação do Coelho acompanha, mas o jogador bate forte de canhota, superando a meta do time mineiro. O gol de desempate e que garantiu a vitória ao Coelho saiu no início do segundo tempo, aos 6 minutos de bola rolando. Rodolfo faz o cruzamento e Felipe Azevedo, mesmo com pouco espaço, não desperdiça e de cabeça faz 2-1. Os auxiliares técnicos que substituíram Lisca avaliaram que o time demonstrou muita ansiedade na primeira etapa da partida, mas após o intervalo conseguiu equilibrar o seu futebol. Realmente no primeiro tempo, depois que a gente fez o gol principalmente, a gente apresentou alguns momentos de ansiedade, concordo com a sua análise. No intervalo a gente procurou posicionar melhor o time, principalmente os meias, para que a gente pudesse estar mais próximo e assim conseguir construir mais apoiado, mais pé no pé. E aí a gente conseguiu ser mais eficiente, mais efetivo, o grupo entendeu o que foi pedido no intervalo e a gente conseguiu fazer um grande segundo tempo. De olho na sequência da competição, o vice-líder da Série B volta a campo no sábado contra o Paraná, que luta para fugir da parte de baixo da classificação. Mas o auxiliar técnico avalia que, independentemente da posição, a partida pede atenção. Todo jogo, na verdade, da Série B são bastante exigentes, né? Então a gente trabalha sempre pelo máximo, sempre pela dedicação máxima para que a gente possa estar pronto, independente do adversário, estar na parte de cima, de baixo da tabela. A gente tem o maior respeito por todo mundo e a gente vai se dedicar ao máximo para fazer um grande jogo sábado, que é muito importante para nós esse resultado. A equipe do Cruzeiro terá que repensar as estratégias para os próximos jogos. O empate para o CRB complicou a situação da Raposa ao sonhado acesso à Série A do Brasileirão. A equipe celeste precisa agora de 10 vitórias em 11 jogos para tentar subir para a divisão de elite. Pela quarta vez na temporada, o Cruzeiro enfrentou o CRB e deu empate. Aliás, pela terceira vez, os duelos entre os dois times ficaram iguais. Em outro encontro pela Copa do Brasil, foi o time alagoano quem levou a melhor. Na noite desta terça-feira, no estádio Rei Pelé, o time de Felipão não manteve a regularidade, não demonstrou inspiração e evidenciou o cansaço. Afinal, são 7 partidas em 22 dias. Não, sem dúvida. Eu acho que essa é a realidade do futebol hoje em dia. A gente tem jogo a cada 3 dias. E a gente tem que levantar a cabeça, continuar nessa pegada que a gente está tendo de somar pontos, não importa se é 1 ou é 3, que lá na frente vai ser muito importante. E vai precisar se entregar mesmo, Manuel. Afinal, para sonhar com acesso à Série A, precisa ganhar 10 dos 11 jogos que tem pela frente. O time chegou aos 35 pontos e abriu 10 em relação ao Z4. O próximo compromisso é contra o Vitória. Quem está aqui sabe das dificuldades que é tentar sempre tirar essa vantagem que as outras equipes fizeram, principalmente no primeiro turno. Mas a gente vai lutar até o final, com certeza jogo a jogo, agora é pensar no Vitória e um resultado positivo, que aí com certeza esse ponto que a gente está levando aqui em Maceió contra o CRB vai fazer uma diferença muito grande no jogo de casa lá contra o CSA. A gente sabe que é difícil, mas vamos trabalhar para a gente se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Cruzeiro encara o Vitória na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, no Barradão. Após o empate em 2-2 com o Internacional no Mineirão no último domingo, grande parte da torcida atleticana ficou na bronca com o técnico Jorge Sampaoli e jogadores do time alvinegro. Uma parcela da massa, inclusive, não crê mais que o Galo possa vir a ser campeão brasileiro nessa temporada. Ciente desse tipo de situação e da repercussão negativa depois do resultado com o Colorado, o zagueiro e capitão Hever ressaltou nesta quarta-feira que o elenco precisa fazer o torcedor sonhar novamente com o título nacional. Para isso, é necessário o óbvio, fazer valer o trecho do hino do clube, que diz vencer, vencer, vencer. A gente até acaba entendendo pela situação que aconteceu no jogo, onde a gente encontrou uma certa dificuldade, principalmente no início do jogo, saindo atrás. Depois a gente conseguiu essa virada e tomar um empate no final da maneira que foi. O torcedor acaba tendo a razão, né, e um motivo muito grande para acabar desconfiando da nossa equipe pela maneira que foi. Mas nós, jogadores, sabemos
entendemos o motivo pelo qual o torcedor se encontra dessa maneira, mas a gente sabe que tem muita coisa, tem muitos jogos ainda pela frente, são 14 rodadas, muita coisa pode acontecer, e nós, diferentemente do torcedor, a gente não jogou a toalha e não deixamos de acreditar, muito pelo contrário. A gente tem que convencer o nosso torcedor novamente para voltar a acreditar. E nós só vamos fazer isso vencendo. Temos um jogo importante no sábado para que a gente possa dar essa volta por cima e fazer com que o torcedor volte a acreditar no título que é tão sonhado. E admitiu ainda que o setor defensivo precisa entrar mais ligado para não sofrer gols, que vem custando caro ao Atlético. Quando você deixa de vencer, o setor mais contestado é o setor defensivo. Nós sabemos disso, o futebol é dessa maneira e sempre vai ser, não vai ser agora que vai mudar. Em relação ao Igor, nós sabemos que o Igor é um cara que tem toda a confiança, não só dos atletas, sim, diretoria. Isso é o que mais importa para nós. O Igor, assim como eu, não vamos perder e não vamos vencer jogo sozinho. Eu acredito que tem em um todo para que seja contestado um atleta ou outro. Então a gente mantém o pensamento positivo, o jogador tem total confiança de todos aqui dentro do grupo. Isso é o que mais importa. A partir do momento que nós encontrarmos o caminho da vitória, seja vencendo de 2-1, tomando gol, isso vai ficar para trás. O mais importante é você vencer a partida para que deixam de contestar em alguns setores e jogadores. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo, tá vencendo. Até porque há 3 rodadas atrás a gente continuava tomando o gol do mesmo jeito. A única diferença é que venci. Então a gente sabe que futebol é resultado, é vitória. Então eu espero que nós conseguimos fazer essas vitórias o quanto antes para que possam parar de contestar a nossa equipe. Depois do intervalo, tem análise da notícia. A Secretaria Municipal de Saúde anuncia a abertura de 4 leitos de UTI de retaguarda no hospital de campanha. Estamos de volta com a NTV News e agora é hora do quadro Análise da Notícia, em que a gente fala sobre as principais notícias de Patos de Minas e região. Comigo aqui, a Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, tudo jóia? Oi, Jéssica, tudo bem? Agora compartilhando a bancada do News com você para a gente conversar sobre alguns assuntos e alguns inevitáveis, como o Covid-19, já que temos acompanhado aí dias complicados em Patos de Minas, com mais e mais notificações, novos casos, com essa questão complicadíssima da interrupção de atendimentos no Agarrad, e teve até uma consequência hoje com o Minas Consciente. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor sobre isso, essa consequência. A gente começa agora o nosso bate-papo com as telas do enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. Primeiro, Ludmila, esses dados que a gente sempre mostra aqui no NTV News, analisando as últimas 24 horas em relação aos novos casos, os casos tratados aqui em Patos. Ontem a gente mostrou essa tela que traz 87 óbitos confirmados e 1 óbito a ser lançado. Hoje, a tela apresentada pela assessoria de comunicação está um pouquinho diferente. Ela traz aí mais 3 óbitos, então Patos de Minas contabiliza nesta quarta-feira 90 óbitos por coronavírus, pelo Covid-19. Pois é, a gente já sabia de um óbito ontem, né? Esse óbito a ser lançado era da travesti Camille, que a gente já tinha até noticiado no início da semana sobre a confirmação da morte. Faltava apenas essa inclusão formal no boletim da Prefeitura de Patos de Minas, e aí tivemos aí mais outras mortes investigadas somadas à da Camille, portanto chegamos a 90 óbitos. Esses óbitos, Jéssica, aconteceram no dia 27 de novembro, o outro no dia 29 de novembro e o último no dia 6 de dezembro. São 2 mulheres entre 60 e 69 anos e um homem entre 50 e 54 anos, e a outra mulher tinha entre 80 e 89 anos. Uma outra questão desse boletim que a gente tem que frisar são com relação às pessoas internadas. Além de termos mais pessoas internadas, temos mais pessoas também ocupando leitos de UTI. Ontem essa era uma realidade também no boletim. É uma questão que preocupa, até por conta da oferta
de leitos públicos, até colocando foco nos leitos públicos em Patos de Minas. E se temos mais confirmações, mais 56 novos casos, vai subir também a questão de pessoas se recuperando em casa. Temos, portanto, nesta quarta-feira, 353 pessoas em tratamento, em acompanhamento domiciliar no município de Patos de Minas. Vamos passar agora para a próxima tela para a gente entender como que esses dados refletem na questão da ocupação dos leitos em Patos de Minas. Daí a gente já percebe que a ocupação total teve um aumento. Além disso, os outros números, como que a gente pode analisar? Olha só, Jéssica, quando a gente analisa hoje ainda a questão com relação a ontem, 11 as pessoas internadas em leitos de UTI, se bem que naquele boletim anterior a gente tinha uma pessoa a mais, né? A mais ali, mas aí a gente tem a questão de confirmados e suspeitos, e aí vai até bater com aquela informação que você trouxe ontem, que uma pessoa estava deixando o leito de UTI lá no hospital de campanha, e aí contabiliza os suspeitos e confirmados. Com relação a leitos clínicos, a gente teve uma diminuição, por isso cai nessa totalização de pessoas internadas, ou seja, também não tem pessoas internadas em leitos clínicos, em UTI, em hospital público. A gente tem 0% ali naquele informação logo abaixo em azul mais escuro. A gente teve uma pequena redução com relação à ocupação de UTI, e uma informação que a gente traz é que por conta dessa interrupção no atendimento a doentes no Hospital Regional Antônio Dias, a Prefeitura de Patos de Minas incrementou mais 3 leitos no hospital de campanha. Serão, portanto, 13 para atendimento à população que estava desesperada com relação a isso, chegando no colapso. A Prefeitura era uma obrigação, obviamente, agir e muito rápido, já que no momento crucial o governo do estado de Minas Gerais tomou esse tipo de decisão, porque se era um problema essa questão médica, se era um gargalo essa questão do atendimento aos doentes, por que não foi pensado lá atrás essa contratação? E como é que era feita esse atendimento durante esse todo período de pandemia? Então, no momento em que a cidade vive um momento crítico, ficamos sem o agarrado. Então, a Prefeitura, por obrigação, agiu rápido, e a partir somente da semana que vem teremos incremento de mais 3 leitos no hospital de campanha, até ver o que o governo do estado de Minas Gerais, a rede FEMIG, vai entender com relação ao agarrado. A gente tem uma informação para complementar isso que você trouxe, Ludmila Luiz, sobre um pronunciamento da Secretaria Municipal de Saúde. E esses leitos, né, esse informe aí foi divulgado pela assessoria de comunicação. Ele diz que a UTI de retaguarda é uma espécie de leito de apoio que garante ao paciente acesso aos cuidados necessários. Ludmila, segundo a Secretaria, são 4 leitos, então a gente vai contar com esses leitos a partir dos próximos dias, né? É uma medida que realmente foi necessária. Ontem a situação foi muito preocupante ao chegar no hospital de campanha e ver que a ocupação hospitalar lá estava muito alta, que mais pacientes de outras cidades estavam chegando. E agora a gente mostra uma outra informação que é relacionada ao plano Minas Consciente. Bom, Ludmila, a macro-região noroeste regrediu, né? Não teve como os dados de muitas cidades aí impactaram nessa regressão aí da onda. A gente estava na onda verde, agora após muitos dias a gente passa para a onda amarela. Pois é, eram 7 semanas na onda verde e regredimos para a onda amarela num momento de praticamente colapso no sistema de saúde, com crescimentos exponenciais nos casos de Covid-19. Então foi uma outra medida necessária no entendimento do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado. Partimos, portanto, para a onda amarela e metade do estado regrediu para fases mais restritivas do Minas Consciente. Então, não é um fato isolado somente da macro noroeste, da qual Patos de Minas faz parte, cidades circunvizinhas aqui. É uma realidade estadual. Tanto que a gente vê aí apenas 3 macros coloridas de verde, né? As demais seguem ou na onda amarela ou na onda verde do Minas Consciente por conta desse avanço da Covid-19 no estado. Então,
é uma consequência do momento que vivemos. Mas em relação às atividades econômicas, Jéssica, a gente até estava discutindo aqui que não há grandes alterações, fica impedido museus, bibliotecas, cinema, parques zoológicos, feiras, isso mesmo, congressos, parque de diversão, serviços de colocação de piercings em tatuagens e os bares com entretenimento, né? Então, os bares continuam funcionando com consumo no local, só alguns que estavam oferecendo a música ao vivo terão que restringir aí. Agora, a prefeitura deve lançar aí um novo decreto e vamos ver se a prefeitura, se o prefeito José Eustáquio, que fez aquele pronunciamento ontem, que foi severo nas palavras, no momento desesperador para o município, se ele também vai decidir endurecer ainda mais essas regras ou não. O que a gente sabe por enquanto é que os eventos continuam sendo mantidos na cidade, serão permitidos, mas com um número de pessoas menor em cada evento. Por exemplo, antes eventos que poderiam funcionar com 500 pessoas, aí mantida toda aquela restrição de capacidade, de diminuição, de distanciamento, todo o cálculo que é feito, poderá ter no máximo 250 pessoas. Então vamos ver se haverá mais alguma medida por parte do município de endurecimento nesse decreto. Bom, Ludmila, e a vacina é um assunto que todo mundo quer falar sobre isso, né? Quando a gente vai ter uma vacina disponível? A Prefeitura de Uberlândia deu início às negociações com laboratórios para a compra de vacina contra a Covid-19. A expectativa é que os lotes estejam disponíveis no município em dezembro deste ano. Para o prefeito eleito aqui em Patos de Minas, o Luiz Eduardo Falcão, a compra dessa vacina depende de ações do governo federal e estadual. Vamos ver. Primeiro é preciso ressaltar que a legislação, ela determina, uma lei da década de 70, mas é a lei que nós temos hoje no Brasil, que qualquer plano de imunização, ele tem que ser nacional, através do Ministério da Saúde. Então eu vejo ainda como muito incipiente, muito ainda prematuro, falar que vai conseguir, através do governo de São Paulo. Aí existe até o embate aí entre o ministro da Saúde e o governador de São Paulo, o ministro dizendo que a vacina é do Butantan, não é do governo de São Paulo. O Ministério hoje até adiantou que pode se iniciar essa vacinação até em dezembro, e em janeiro também. Ontem a gente estava com uma perspectiva um pouco mais pessimista, então eu também quero ter cautela nesse momento. Eu prefiro aguardar o que vai ser feito aí até a conclusão do mandato atual do prefeito José Eustáquio. Agora, assumindo em janeiro, seja qual for o cenário que a gente tiver naquele momento, nós vamos correr atrás e trabalhar muito para que a população de Patos esteja imunizada o quanto antes. Isso significa então que no mandato do senhor, bem no início, se a vacina não tiver chegado por aqui ainda, o senhor irá trabalhar para que ela chegue em Patos de Minas? Desde que haja alternativas legais, desde que hajam caminhos, nós faremos isso, com toda certeza. É importante observar e acompanhar o que está sendo feito pelo governo federal e pelo governo estadual, por consequência, mas o município também é um ente federativo que tem a sua independência e que pode, através dos meios legais, obter e Bom, Ludmila, o fato é que essas iniciativas, partindo independente de qualquer que seja, do município, do estado, que seja do governo, elas são importantes e trazem até mais tranquilidade também para o povo, A gente vê nessa fala aí do prefeito eleito Falcão uma dualidade, porque primeiro ele fala, não, vamos esperar aí o que vai acontecer, quais serão as medidas adotadas pelo Estado, pela União, mas a gente também vai adotar alguma coisa por aqui. Então, vai adotar ou vai esperar o governo federal e o Estado? A gente sabe muito bem que Minas Gerais ela tem ficado na esteira do entendimento de outros estados e esperando ali o que o governo federal vai fazer. E olha só que os próprios governadores se reuniram e têm cobrado do próprio governo federal uma medida, até porque está tudo muito incerto com relação à vacinação. O que a gente quer é saber exatamente como que vai ser esse plano, quais são as medidas. A gente teve até o ministro da Saúde recuando, falando, até prometendo um possível início de vacinação para ainda o ano de 2020, porque há uma cobrança, há uma necessidade de essa vacina
chegar ao Brasil, começar também o processo de imunização e, mais do que isso, um plano também para a gente ter esse entendimento de como vai ser feito todo esse processo. Então, no município, a gente percebe, o município ele tem autonomia sim para poder agir, é claro que precisa dessa aprovação da Anvisa, dessa regulação da vacinação pelo órgão competente no Brasil, mas é preciso que, se o governo federal não haja, é preciso que os entes federados tomem providências. O que não pode é ter uma ação ou nenhum tipo de ação como estamos vivendo no momento. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no NTV News. De volta com o NTV News e agora a gente fala sobre o processo seletivo para a escolha dos secretários municipais. O prefeito eleito, Luiz Eduardo Falcão, disse que os finalistas não serão informados para a sociedade. Ocuparão cadeiras para administração, agricultura, pecuária e desenvolvimento sustentável, cultura, turismo, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, educação, finanças e orçamento, governo, obras públicas, planejamento, saúde, trânsito e transporte, advocacia geral, controladoria geral, corregedoria geral, ouvidoria, PROCON e IPREM tiveram que realizar cadastro para processo seletivo. Um prefeito eleito ele tem o direito e a autonomia de nomear as pessoas que ele achar mais adequadas para os cargos de confiança, que são as secretarias e os órgãos autônomos do município. Eu poderia tranquilamente fazer isso, como sempre foi feito. A minha escolha foi por contratar uma empresa especializada em recursos humanos, em gestão de pessoas. Fiz isso do meu bolso para me auxiliar nessas escolhas. E como é que nós estamos fazendo isso? Primeiro a gente abriu as inscrições para todos os interessados. E aí é bom dizer que a legislação municipal exige que tenha esse curso superior para exercer um cargo de secretário ou estar à frente desses órgãos autônomos. Não é uma exigência nossa, é uma exigência da legislação municipal. 2.251 inscrições ao todo. Os escolhidos deverão estar alinhados com o plano de governo. É um número que nos deixou bastante satisfeitos. Está sendo feita a triagem desses currículos por objetivos, de currículo acadêmico, de experiências, de aptidão para liderança, de diálogo, de iniciativa e também, posteriormente, nós vamos sim verificar a questão do alinhamento com o plano de governo que foi proposto na campanha e foi vencedor nas urnas. Isso é algo de coerência também. E nós não vamos eliminar também a questão da confiança. Eu preciso, por mais que eu não conheça ainda as pessoas, e eu não conheço, com certeza, a grande maioria delas ainda pessoalmente, mas nós vamos conversar para verificar se existe uma reciprocidade ali, se a gente tem essa questão da confiança. O nome dos finalistas não serão informados, apenas dos escolhidos. A gente tem uma lei que determina que não sejam divulgados os nomes, que esses dados sejam protegidos. Então, eu acho que é mais prudente a gente divulgar apenas o escolhido ou a escolhida, mas todos que participam do processo seletivo vão receber o seu feedback, vão ter as informações com os critérios que foram aplicados. Pois é, agora a gente fala sobre política, Ludmila? Esse meio escolhido pelo prefeito eleito foi escolhido, imagino, pela transparência, mas aí é o questionamento, Se esses nomes não serão divulgados, onde que fica a transparência nesse caso? Não tem transparência, porque a gente não sabe quem são os candidatos, a gente não sabe quais são os nomes, não tem esse tipo de critério. Então, e também não vai ser só por questão de currículo e questão de competência. O prefeito eleito acabou de dizer, tem que ter essa questão da afinidade que vai ser preponderante, até porque como é que você vai trabalhar no seu dia a dia, construindo as políticas públicas, implementando essas medidas com alguém que não seja da sua confiança. Então, é um processo complicado aí da gente entender, primeiro pela falta de transparência, porque a gente não tem todos os critérios para falar que é um processo transparente, porque não é, mas foi um critério que, importado aí do governo do Romeu Zema, a gente sabe dessa afinidade do Falcão com o Romeu Zema, então foi uma cópia do que o governador fez
com Minas Gerais, ele trouxe para Patos de Minas como uma medida aí, e talvez até, Jéssica, como até uma resposta para se livrar de qualquer obrigação na oferta de cargos como barganha na campanha eleitoral, em todo esse processo. Então, talvez seja até uma medida de defesa. Eu não prometi nenhum cargo, então agora eu vou propor esse processo seletivo até para que ninguém peça ou cobre qualquer tipo de cargo. Só que não me fale em transparência, porque não tem nenhum tipo de transparência aqui no processo. E ele acabou de falar também que não pesa apenas competência, mas, sobretudo, uma questão de política. Bom, Ludmila, faltam poucos dias para que os vereadores eleitos em Patos de Minas ocupem as suas cadeiras no Legislativo, mas ainda não se tem um nome definido para o presidente. Diferente da expectativa que se tinha, João Marra, do Patriota, eleito com 5.992 votos, descartou que será o presidente da Câmara no próximo ano. Um dos motivos de não ser um presidente realmente foi pelo fato, talvez, até de uma experiência, né, maior. Né? Eu acho que conhecer um pouco mais desse novo trabalho de minha vida, com certeza seria o melhor. Né? Não é porque eu tive 6.000 votos quase que seria o presidente da Câmara. Né? Com certeza a minha vontade talvez é maior e mais tempo para mim trabalhar um pouco mais sem ser um presidente da Câmara. As chapas estariam sendo encabeçadas por Ezequiel Macedo e a outra por Bartolomeu. Enquanto isso, fica a dúvida de quem será o presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Não temos um presidente definido, não definimos nada disso ainda. Né, pois as negociações ainda estão começando ainda, né? Começa todos os dias, terminam e não se chega a lugar nenhum. Pois é, Ludmila, então há uma dificuldade na escolha do novo presidente da Câmara dos Vereadores e o ano já começa com assuntos importantes para serem discutidos, né? Inclusive a CPI, que a gente noticiou na semana passada aqui no NTV News sobre a Copasa. Pois é preciso que a Câmara chegue em entendimento. Há outros nomes que esses citados, há outras pessoas que se candidataram ao cargo da presidência da Câmara. A gente sabe que tem que ser ocupada por uma pessoa que primeiro conheça muito bem das políticas, do andamento do trâmite, até para poder começar a embarcar, seja um veterano, seja um novato, mas que tenha esse conhecimento amplo de políticas, de andamento, até porque começa com tarefas complicadas. E é preciso ter conhecimento não só do regimento interno, mas de outras questões também, para que não se patine no momento em que assume uma presidência com essas questões de conhecimento básico. Então, essa escolha, é claro que, como disse ali o vereador eleito João Marra, começa um dia e às vezes termina mais confuso do que começou. E a gente sabe que na política é dessa forma mesmo. Às vezes as coisas se decidem na reta final do dia para a noite ou da noite para o dia que as coisas tomam essa decisão. Mas o relógio está correndo, a gente tem 3 semanas basicamente aí pela frente para que essa decisão seja tomada. Bom, e por hoje a gente encerra por aqui, né? Obrigada, Ludmila, pela companhia, pela edição de hoje do NTV News. Obrigada, Jéssica, pela companhia, a todos pela audiência. Amanhã a gente volta com mais NTV News, com mais análise da notícia. Boa noite. Boa noite.